Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário, vamos continuar meditando em Mateus capítulo 21, eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Mateus capítulo 21, dos versos 18 a 22, está escrito assim: De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: Nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: Como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a esse monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Até aqui, até o verso 22, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e pedir em oração. Pai, Tu és bom, Tu és santo, justo, maravilhoso, fiel. Não há outro como o Senhor, Tu és grande, poderoso, forte, longânimo, Tu és o príncipe da paz, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Não há outro como o Senhor. Tu és o nosso Deus que vive, que reina para sempre, o nosso Deus eterno. Tu és perfeito. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor perdoe os nossos pecados, da mesma maneira que nós temos perdoado as pessoas, que o Senhor direcione as nossas vidas para uma vida de perdão. Eu te agradeço por mais esse dia, te agradeço porque a Tua graça está sobre as nossas vidas, porque o Senhor nos abençoa e nos guarda, porque o Senhor nos livra do mal, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor está conosco em todo o tempo. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, tudo que o Senhor tem feito por nós, pela nossa família, pelo alimento que está nas nossas mesas, pelo emprego para aqueles que trabalham. Te agradeço porque o Senhor tem nos sustentado em todo o tempo. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor nos abençoe hoje, nos guarde, nos livre do mal, que o Senhor não nos deixe cair em tentação, Senhor. Que o Senhor esteja conosco, Pai. Em nome de Jesus eu peço que a Tua bênção esteja sobre as nossas vidas, que a Tua provisão esteja sobre as nossas vidas. E oro também, Pai, por cada família representada aqui, por cada pessoa que está nos ouvindo. Que a Tua bênção esteja sobre essas famílias, que o Teu favor esteja sobre essas famílias. Mas principalmente que o Senhor alcance com a Tua graça aqueles que ainda não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Que o Senhor guie essas pessoas aos pés da cruz, para que elas sejam levadas aos pés da cruz, se arrependam dos seus pecados e entreguem as suas vidas a Cristo. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Perfeito. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. E se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br, tem um banner lá. E também, se você puder, entra na nossa comunidade do Telegram. Lá tem tudo que a gente posta e muita coisa que a gente vai resgatando do blog, algumas mensagens, algumas imagens, muita coisa aí para você na comunidade do Telegram. Certamente é onde a gente tem mais conteúdo, porque tudo o que a gente faz vai para lá. A única coisa que não vai são os vídeos curtos, que daí tem nas nossas redes sociais, como Instagram e YouTube. Bom, vamos lá. Versos 18 a 22, o contexto você já conhece, espero que você esteja ouvindo o AB7 dos outros dias para você entender o contexto. Verso 18 diz o seguinte: De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Lembra, né? Jesus estava no templo. Acontece tudo o que acontece, ele vai para Betânia, passa a noite em Betânia. Verso 18, de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: Nunca mais dê frutos, e imediatamente a árvore seca. Quando isso acontece, os discípulos ficam surpresos, porque naquele momento que Jesus fala, a árvore seca e não dá mais nada. Imagina, Jesus está passando, queria comer alguma coisa, chega na árvore, a árvore não tem frutos, só tem folhas. Os discípulos ficam admirados e falam: Nossa, o que aconteceu, né? E Jesus fala: Olha, se vocês tiverem fé, vocês vão fazer isso e muito mais. Aqui a gente tem duas coisas que a gente precisa aprender, né?
A primeira delas está relacionada com o verso 22 que diz: "E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão." E a gente sabe que não é bem assim. Nossa, André, mas está falando então que está errado que Jesus falou? Claro que não, gente. Jesus nunca erra. É claro que não está errado. Ao mesmo tempo, a palavra precisa concordar com a própria palavra. Guarda isso que eu falei. A palavra precisa concordar com a própria palavra. É claro que você não vai pedir qualquer coisa para Cristo e você crendo você vai receber. Se você pedir para o teu vizinho bater o carro, é claro que isso não vai acontecer, gente. Se você desejar o mal de alguém, é claro que isso não vai acontecer. Porque isso não concorda com a própria palavra. Porque nós aprendemos com Cristo que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Como que você vai pedir o mal de alguém e olhando para esse versículo fala, não, está escrito lá, ó, tudo que eu pedir, se eu crer, eu vou receber. Mas isso, numa interpretação errada, é claro que não concorda com a própria palavra. Então, gente, Jesus não errou aqui. Dentro do contexto, é claro que os discípulos entenderam o que Jesus estava falando. É a gente que gosta de tirar as coisas do contexto, de ignorar outros textos e interpretar de um jeito que agrade a nossa carne. Não é qualquer coisa que você vai pedir que você vai receber. Não adianta você pedir o mal de alguém, não adianta você pedir algo que não é a vontade de Deus. Inclusive, nós lemos isso na palavra. Pedis e não recebestes porque pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Então a palavra concorda com a palavra. Eu quis destacar isso aqui para ninguém sair com o entendimento errado desse texto. Jesus está falando a verdade, porque dentro daquele contexto é claro que os discípulos entenderam o que Jesus estava falando e não iam extrapolar como a gente gosta de fazer. Perfeito. Passado esse ponto talvez nem seja o mais importante desse texto. A gente precisa interpretar esse texto dentro do contexto. Dentro do contexto, o que aconteceu? Jesus foi para o templo, para as comemorações em Jerusalém. Chega lá, encontra a gente vendendo algumas coisas no templo, expulsa todo mundo. E fala, isso daqui é uma casa de oração. Não é um mercado, isso aqui é uma casa de oração. Jesus cura algumas pessoas, as crianças declaram Hosana ao filho de Davi, e Jesus vai para Betânia. Daí ele chega na figueira, que deveria ter frutos. A figueira não tem frutos. E ele declara que a figueira nunca mais desse fruto se fosse seca. Isso é uma palavra, pessoal, que está conectada com o contexto. Aquele templo era para dar frutos. O povo judeu era para dar frutos. Os israelitas era para que eles dessem frutos. Mas eles não deram frutos. Então, o templo seca. É isso, né? É uma figura, é como se fosse uma metáfora para aquilo que estava acontecendo. O povo de Deus precisa dar frutos, o povo de Deus precisa dar frutos para o Senhor. E o que são esses frutos? Se você acompanha o canal há muito tempo, você já sabe, né? Isso é muito contextual, não pensa que é só trazer pessoas para a igreja. Tem frutos de arrependimento, frutos do Espírito. Então, se você não acompanha o canal... Se você acompanha o canal há mais tempo, você sabe o que eu estou falando. Se você não acompanha o canal há tanto tempo, saiba que Jesus aqui não está falando exclusivamente de trazer pessoas para a igreja, tá? Só toma cuidado com essa interpretação. Então o que Jesus está falando é, tá vendo? Se não der fruto, galera, é isso que vai acontecer, vai secar. Precisa dar fruto. Até porque a gente vê esse texto na palavra muito similar em outros lugares, né? Precisa dar fruto, senão vai secar. Então tem uma relação aqui com o que tinha acontecido no dia anterior e com o que está acontecendo aqui. E os discípulos precisavam entender, os apóstolos precisavam entender que é necessário dar fruto. No reino é necessário dar fruto, senão seca. E aquele templo, do jeito que estava, a configuração do povo de Israel, do jeito que estava, não estava dando frutos. É isso. Então, 2 pontos aqui no texto de hoje, né? Jesus está falando a verdade, mas a gente precisa interpretar a Bíblia da maneira correta, a palavra precisa concordar com a própria palavra. Quando isso fica em dúvida, será que isso concorda? Precisa concordar. E outro ponto é, o povo de Deus, as pessoas que vivem no reino do Senhor precisam dar frutos. Aquele templo, aquela configuração religiosa não estava dando frutos. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê mais se Deus quiser. Paz.